Aqui nossa tradição. Agora vamos ter os informes aqui com o Cadu. Bom, as pessoas, alguns já vêm aqui outras vezes, aí dizer para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, que por acaso não estejam cadastradas na nossa mala direta, não recebam as informações desse debate e outras atividades, tanto do Instituto Casagrande quanto do jornal, vai dizer, está circulando aí uma prancheta, uma lista, para as pessoas colocarem, por favor, com aquela letrinha de forma, né? O nome, um e-mail e um telefone de contato, para que a gente possa, a partir de agora, as pessoas possam receber as informações dessas nossas atividades, né? E dizer que isso é um ciclo de debate que nós temos realizado desde março. Tivemos aqui o professor Emir Sader, né, a Leila Guevara, o professor Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador, João Pedro Stedley. Tivemos aqui o lançamento do livro Vengando Está na Mesa, né, do Silvio Tendler, de vários outros grandes, inclusive o Vladimir Pomar, esteve falando sobre a China, que está aqui conosco hoje na nossa plateia. São uma série de atividades que nós estamos realizando exatamente em homenagem aos 45 anos do histórico Teatro Casagrande, né, que tem na figura de Moisés aqui talvez um representante de toda essa maravilhosa história, essa riqueza de luta e de tradição de manter isso como um território livre da democracia, né? Nas palavras de Tancredo Neves. Então, essas atividades acontecem geralmente segundas ou terças-feiras, são os dias livres do teatro. Nós estamos reproduzindo a íntegra dessas palestras, transcrevendo-as no nosso jornal de Cultura e Política, Alba Dizer, que é um dos promotores desse evento, www.albadizer.com.br. Também estão promovendo isso, certamente, o Instituto Casagrande, né, que tem, inclusive, hoje nosso presidente como um dos palestrantes, o senador Saturnino, e a Escola Nacional Florestan Fernandes. E, aliás, até na semana que vem, no próximo debate, quer dizer, nós vamos ter a presença aqui dos companheiros da escola, fazendo uma pequena, 5, 10 minutinhos, né, expondo para a gente o que é essa importante instituição de ensino e de formação de líderes, né, de quadros para o movimento popular. Bom, enfim, o senador nos deu a oportunidade também de trazer um dos seus trabalhos, um dos seus livros, Correios do Rio. Ele vai ser distribuído gratuitamente para as pessoas que estão aqui presentes, né, se quiser levar para algum outro companheiro que não pode estar aqui por acaso. E nós, do Instituto, como uma forma de fazer uma finança, né, para nossas atividades, estamos pedindo para as pessoas que puderem, tiverem disponibilidade. Às vezes a pessoa saiu de casa desprevenida, não se preocupe, não tem problema, não tem nenhum constrangimento. Mas quem puder deixar R$10 de contribuição para essas nossas atividades, por favor, pode procurar ali a nossa banquinha, né? Deixa eu ver, tem mais. Sim, nossa próxima palestra já está acertada, por acaso, uma disponibilidade rara, numa quarta-feira, dia 26 de outubro. Vamos ter aqui o professor Muniz Sodré, da Escola de Comunicação da UFRJ, que do governo de Lula era o presidente da Biblioteca Nacional. Ele vai falar sobre as questões de raça, se raça é uma opção, uma vantagem, um problema, enfim, que é uma das especialidades de discussão, além de junto da comunicação social, né, do nosso querido professor Muniz Sodré. Bom, é isso, eu passo a palavra agora para o Marcelo, né, para dar continuidade aos trabalhos. Rapidinho, só para passar aqui a palavra aqui ao Moisés, nosso Moisés do Casagrande, que parece que tem uma excelente informação para dar aqui para nós todos. Boa noite. Nós hoje fomos informados pelos nossos patronos, nossos advogados do escritório Cândido Oliveira, que estão nos defendendo desde o início. É importante frisar, graciosamente, eles estão nos protegendo-nos contra o atentado praticado pelo governador do estado, que numa penada liquidou com uma lei, a lei que foi aprovada na época do governador Nilo Batista, vejam quantos anos,
Mas nós estamos acostumados a isso, porque desde o início da nossa atividade, nós temos enfrentado diversas situações muito desgastantes mesmo. Está aqui o deputado Salomão, que é testemunha, inclusive, do acordo que foi firmado entre o Casagrande, o governo do Estado e o grupo do shopping. Nós concedemos uma parte do terreno que nós ocupávamos para que o grupo do shopping tivesse o endereço aqui pela frente, Belo Franco. O shopping, vocês sabem que vai até o Jardim de Alá, pega essa ruazinha do lado, mas nem essa rua do lado, nem a Rua Medeiros, pelo plano diretor de obras do Estado, permite-se a construção de atividades comerciais. Já o Afrânio não, é de dupla utilidade. E nós, depois que o governador Brizola, e mais tarde o seu sucessor, que Brizola se licenciou para poder ser candidato ao governo do Brasil, presidente da República, o Nilo Batista então enviou a mensagem à Assembleia Legislativa, porque nenhum bem do Estado pode ser alienado sem consentimento da Assembleia, e foi aprovado. É curioso que na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou por unanimidade, fazia parte Sérgio Cabral Filho. E a aprovação foi unânime com o seguinte texto: não resta dúvida que este empreendimento engrandecerá em muito a atividade cultural e política de nosso Estado. Eu acho que não se referia a um shopping, né? E, infelizmente, quando o governador Sérgio nunca quis nos receber, inúmeras tentativas nós fizemos, inclusive com o próprio pai, que foi companheiro nosso, inaugurou o Casagrande junto conosco, durante alguns anos permaneceu, só saiu por uma obra maior, que eu considero, ele abriu o passinho, entende? E nós continuamos aqui lutando. E, então, essa lei foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, o governador, numa canetada, eliminou. O que eu posso dizer? O que ocorreu agora, recentemente? No início do ano, o Estado leiloou o Centro Cultural, que pela lei deveria ter sido entregue a nós. Da mesma maneira como entregaram o teatro, que foi por nós instalado, o teatro não foi entregue como os senhores estão vendo, foi entregue no osso. Da mesma forma, o Centro Cultural também seria entregue para nós instalarmos, entende? E seria um centro cultural primoroso, com uma universidade livre e aberta, com um centro de um ateliê livre para artistas pobres, com um setor de publicações e, principalmente, não teria necessidade de ficarmos reduzidos às segundas ou terças-feiras, poderíamos trabalhar a semana toda, né? E que aqui nós não podemos, nós temos que ter o teatro funcionando normalmente de quarta ou de quinta em diante. Mas então o que ocorreu? Com a recusa do governador, nós entramos na justiça através do escritório Pena de Oliveira e pedimos o respeito à lei. Pedimos que, pelo menos, já que eles resolveram vender os 5 andares do Centro Cultural, que fosse informado aos candidatos que há gravando, que há um processo em andamento. Isso não foi feito. Estranhamente, ano passado, até o ano retrasado, inclusive, não conseguiram vender. E este ano, no início do ano, escondido, de repente soubemos que houve leilão. Quem adquiriu? Benemérito da Cultura, AIC, e também associada à Construtora Concal. Tá? Sei que nossos advogados, então, pediram à juíza que recebesse nossa contestação, enfim. Estranho, ela não aceitou. O prazo se esgotou. E, claro, apresentaram um agravo ao tribunal. E o tribunal deu ganho de causa a voz. Em que sentido? Leilão, restabeleceram o prazo
teriam direito. E tem mais, estabeleceram, revigoraram o que já disseram numa outra situação, em que eles mantiveram uma liminar que nós ganhamos, obrigando o Estado a não vender, nem alugar, nem dar nada, enquanto o mérito da ação não fosse julgado. Então eu acho que, pelo menos, nós por alguns dias vamos ficar muito felizes, só que a luta continua. Estamos contando com apoio, foi distribuído aí um boletim nosso. Agora, então, muito mais do que estão aí representados, centenas de intelectuais, de artistas, de personalidades apoiam a nossa causa. Pedimos, por favor, que avisem a todos, porque isso, infelizmente, não encontra no Globo, nem nos outros jornais que Antônio Maria antigamente chamava de imprensa sadia. Não é? Então, senhores, é um motivo. Creio que foi uma homenagem ao querido companheiro. Notícia saiu agora. Notícia saiu agora. Saiu agora. Nossa, Hasta la vitória. Muito obrigado. Bom, pessoal, antes de passar a palavra aqui ao nosso convidado aqui da noite, os companheiros da ASA pediram para fazer uso aqui da palavra. A gente achou muito justo que fosse aberto esse espaço aqui para o companheiro Jaque Gruma vir aqui para fazer uso aqui da palavra. Jaque, o microfone é seu. Eu não vou aborrecê-los, eu só tenho a honra de ser portador de uma mensagem da associação da qual eu faço parte da diretoria, a Associação Sholem Aleichem, ASA, que é uma tradicional associação de judeus progressistas, que tem sede em Botafogo, que tem origens ainda na antiga Praça 11, há praticamente um século. A gente quer se associar tanto ao 45º aniversário do Teatro Casagrande e ao 80º aniversário do Saturnino Braga, que é um dileto amigo, uma pessoa muito próxima da nossa associação. Então nós resolvemos formalizar essa homenagem para o Saturnino através de uma pequena mensagem que está dentro desse quadro aqui. A embalagem não faz jus ao conteúdo. Eu vou abrir e vou ler para vocês, é uma mensagem muito curtinha. Parece embrulho de pão, mas não é não. Tá quentinho. Então, mensagem diz o seguinte: a Associação Sholem Aleichem de Cultura e Recreação cumprimenta Roberto Saturnino Braga por ocasião do seu 80º aniversário. Os judeus progressistas têm a honra de conviver com este brasileiro que dignifica a atividade política, valoriza o objetivo da emancipação nacional sem xenofobia e fortalece a luta por uma sociedade mais justa e solidária, que possa viver até os 120 anos. Aqui cabe um esclarecimento. Essa é uma espécie de saudação tradicional dos judeus askenazitas, que originalmente isso não é falado em português. A gente reproduziu, mas se quiser viver até 130, ninguém vai ser contra. Rio de Janeiro, 12 de setembro, assinado Mauro Vante, presidente. Eu passo as mãos do... Obrigado, Jaque. Obrigado aí. Bom, e agora eu vou passar a palavra ao nosso convidado de hoje. Por favor. Obrigado, amigos. Eu, antes de tudo, realmente quero agradecer a presença de vocês aqui, o gesto de carinho, de amizade, de todos, né, os que falaram e os que escutaram, mas com certeza também diriam alguma coisa semelhante. E eu fico muito de coração pulsando mesmo e enternecido. E essa homenagem aqui da ASA especialmente me toca, porque é uma associação que eu frequento muitas vezes,
tem uma proximidade muito grande com os judeus progressistas, de um modo geral, e muito especialmente com a Ásia. Então isso me sensibiliza, me toca muito, e eu quero, sinceramente, de coração, agradecer a vocês todos. E vou falar, me propus a falar sobre as utopias do século XXI. Sou um homem do século XX, o meu século, né? Um século que eu achei interessantíssimo, radioso, cheio de calamidades, mas cheio de realizações também fantásticas. Bem, mas como eu estou vivendo do lucro já essa primeira década, já entrando na segunda década do XXI, eu fico pensando, né, nas utopias deste século. O que poderá acontecer até 2100? E é claro que eu vou falar sobre as utopias políticas. A ciência tem muitas outras utopias, tem promessas, mais do que utopias, né? Essa vida de 120 anos, vocês que são jovens aí vão viver 120 anos, seguramente. Isso é uma promessa da medicina, das curas com células-tronco, cura, terapia genética e até fabricação de órgãos artificiais, enfim, mil formas de proteger o ser humano e de lhe dar sobrevida, que certamente vai surtir muitos efeitos, e isso efetivamente vai acontecer. Assim como a física não promete, mas acena com grande probabilidade, diante do fim do século, obter a energia infinita e limpa, que é a da fusão nuclear. Está em processo de tentativa de controle e tudo mais. Mas, enfim, primeiro, eu não sou cientista, eu sou político. Então, eu vou falar sobre as utopias políticas, porque é a minha praia, é o meu ramo. E também porque, aqui para nós, sem a polícia, se a política não dá certo neste mundo agitado deste início de século, de milênio, de repente tudo pode desmoronar, né? Eu acredito na humanidade e não acredito nessas hipóteses mais pessimistas que muitos apregoam por aí, das dificuldades políticas de viver em harmonia, a humanidade viver em harmonia, e da própria degradação da humanidade não ser capaz de impedir a destruição do próprio planeta, que está efetivamente em marcha. Então, por todas essas razões, eu vou falar das utopias políticas.